ciclos de vida animal e ciclos de vida vegetal. Sobre a reprodução sexuada, nós temos a principal diferença entre ela e a sexuada, onde ocorre a participação de gametas. Na reprodução sexuada, duas células haploides formam uma célula diploide, que é a formação de um novo indivíduo. Há a presença de dois gametas, o gameta feminino e o gameta masculino. O gameta feminino ele, geralmente é maior e imóvel, já o gameta masculino é menor e imóvel, que ele tem a função, geralmente, de ir até o feminino para ocorrer a formação de novo indivíduo. Temos as etapas principais: a produção dos gametas, gametogênese, fecundação e o desenvolvimento. Na produção dos gametas, ocorre meiose para a formação dos gametas, onde há redução do número de cromossomos pela metade. Já na fecundação, a união desses dois gametas, formando o zigoto, que possui um número completo de cromossomos. Já no desenvolvimento, o zigoto, de anteriormente, se desenvolve, começa a se dividir por mitose, se desenvolve e forma o embrião, que já é um novo indivíduo. Exemplos de formas que podem acontecer a reprodução sexuada no reino animal e vegetal. Nos animais pode ser de forma externa e de forma interna. De forma externa ocorre fora do corpo da fêmea, como exemplo, os peixes e os anfíbios. Já a fecundação interna ocorre dentro do corpo da fêmea, como exemplo, aves, répteis e mamíferos. Já nas plantas pode ser por polinização, fertilização e fruto. Na polinização, o pólen, que é o gameta masculino, ele é levado, é transportado até o estigma da flor, que seria o gameta feminino. Na fertilização, o gameta fecunda o óvulo, formando sementes dentro da flor. No fruto, o ovário se desenvolve e forma um fruto, que tem a função de dissipar as sementes e também protegê-las. Uma das vantagens principais da reprodução sexuada é a variabilidade genética, que é chamada vantagem Charme, causada pela combinação de genes dos progenitores. Entre os benefícios da variabilidade genética, nós temos a evolução das espécies, a adaptação dos indivíduos ao meio ambiente e a população mais diversa, ou seja, a combinação dos genes de progenitores diferentes, indivíduos diferentes, gera novos indivíduos com capacidade de se adaptar melhor ao ambiente e, assim, contribuir para a evolução das espécies e para indivíduos únicos. Bom, agora falando sobre a reprodução assexuada, ela consiste na formação de um novo indivíduo a partir de um único ser originário, ou seja, não há necessidade de fecundação entre macho e fêmea para a criação do novo indivíduo. Esse tipo de reprodução ele ocorre com todos os seres procariontes e alguns eucariontes. Esse tipo de reprodução pode ser dividida de algumas maneiras, e nós vamos explicar aqui 4 formas dessas. A primeira que a gente vai explicar é a forma de brotamento, em que em um indivíduo originário surge um novo membro que posteriormente vai se descolar desse originário. Esse membro menor, ele posteriormente irá crescer e se tornar tão forte e tão desenvolvido quanto esse ser originário. O principal exemplo de brotamento são os corais e alguns outros corpos marinhos. O segundo tipo é a fragmentação, que consiste em um corpo originário em que parte de seu corpo originário se descola do corpo inicial. Essas duas partes desse corpo original irão se desenvolver, o corpo maior irá reconstruir essa parte e essa parte menor irá desenvolver um novo corpo. Assim, os dois corpos surgem desse corpo originário. Os principais exemplos de fragmentação são as estrelas do mar e as esponjas do mar. Bom, agora falando sobre a partogênese, ela consiste na reprodução em que o óvulo do indivíduo fêmea não é fecundado. Sendo assim, em espécies como a abelha, a formiga e as vespas, o óvulo feminino ele vai dar origem a um indivíduo masculino. E os indivíduos femininos eles são resultantes da fecundação, sendo sim uma reprodução sexual.
No entanto, a procriação dos machos ele se dá por reprodução assexuada, em que o óvulo não fecundado no indivíduo fêmea resulta no indivíduo macho. Bom, agora falando sobre a descrição binária, ela consiste na reprodução de um indivíduo unicelular, em que ele é dividido em 4 etapas. Na primeira etapa, nós temos a replicação do DNA, em que ele é copiado em 2 partes, que são idênticas geneticamente. A segunda parte é o alongamento da célula, em que a célula se alonga com o material genético indo para os polos, se preparando para a futura separação. Posteriormente, nós temos a separação do material genético para as 2 células e, por fim, a última divisão, em que temos 2 células geneticamente idênticas por conta da replicação inicial. As 2 células são originárias da célula inicial e se tornaram 2 células distintas, mas do mesmo material genético. Bom, falando do ciclo de vida animal, os animais passam por um processo sequencial de nascimento, desenvolvimento, reprodução e morte. Mas também a maioria dos animais possui um ciclo de vida apropriante e diploide, que começa com um indivíduo, que é diploide, ou seja, 2N, ele passa por uma meiose, chamada meiose gamética, e ele vai formar o seu gameta, que é haploide. Nos machos, o gameta é o espermatozoide e nas fêmeas, o gameta é o ovócito. Esses gametas, tanto da fêmea quanto do macho, vão passar por um processo de fecundação e eles vão formar um zigoto, que é diploide, ou seja, ele é 2N. Esse zigoto, ele vai vir a se tornar, vai passar por diversas meioses, por diversos processos, e ele vai vir a se tornar um indivíduo que novamente, ele é um indivíduo diploide. Agora falando sobre a primeira parte, o ciclo de vida dos animais, que é o nascimento ele vai acabar variando de animal para animal, dependendo da espécie, como por exemplo os ovíparos. Os ovíparos são animais que eles se desenvolvem dentro do ovo antes do nascimento e assim que o filhote está pronto, o ovo vai eclodir. É o caso, por exemplo, das aves e dos répteis. Como os vivíparos se desenvolvem dentro do corpo da fêmea, ou seja, o filhote vai se desenvolver dentro do corpo da mãe, como por exemplo os mamíferos, como um humano ou um cão. Os ovovivíparos, eles são animais que eles se desenvolvem dentro do ovo, porém dentro ainda do corpo da fêmea. Então eles se desenvolvem dentro do ovo, ainda no corpo da fêmea, e eles podem nascer ainda dentro dela ou logo após eles serem expelidos, como por exemplo os tubarões, as raias, peixes e as boias. Bom, na fase do desenvolvimento é a fase onde vão ocorrer as mudanças necessárias para que o animal consiga se adaptar e ele consiga sobreviver. Essas mudanças muitas vezes estão relacionadas ao tamanho, à forma e ao comportamento. Esse comportamento, por exemplo, são as habilidades necessárias para que ele consiga viver, para ele consiga interagir com os membros da sua espécie. É nessa fase de desenvolvimento que vai ocorrer, por exemplo, a metamorfose. A metamorfose é um período marcado por mudanças muito drásticas na estrutura corporal de alguns organismos, que, por exemplo, os peixes, os anfíbios e algumas aves, que ajuda eles a tomar uma forma para que eles consigam de fato sobreviver. As habilidades que eles vão desenvolver vão surgir nessa fase, como por exemplo os instintos de caça e proteção. É muito importante que durante o desenvolvimento o animal ele consiga se relacionar, ele consiga interagir com outros membros da mesma espécie para que ele consiga chegar na próxima fase, que é a reprodução. A morte, enfim, é a última parte do ciclo de vida dos animais. A morte pode acontecer por diversas razões. Algumas possíveis causas são velhice, doença, predação e condições diversas no ambiente, como por exemplo uma mudança de ambiente que pode acabar não sendo favorável à espécie, pode levar à morte desse animal. E todos os animais eles vão ter, toda espécie ela vai ter uma expectativa de vida e ela vai variar com a espécie, vai variar com as condições. E ainda que nós acabamos vendo a morte como talvez algo ruim, como um fim, para o processo biológico, a morte é um processo comum e que auxilia no equilíbrio ecológico. Por quê? Quando um animal morre, ele pode servir de alimento aos predadores, aos carniceiros e aos decompositores, e ele pode
a morte de uma presa, por exemplo, vai afetar a vida da população daqueles que vão vir a ser presos. Então, ela acaba afetando o ciclo e a estabilidade de outras populações, de outras espécies, e a morte contribui para o equilíbrio ecológico. Agora eu vou falar sobre o ciclo de vida do vegetal. Ele vai começar com a alternância de gerações, que é um processo que nada mais é do que o processo de ciclo de vida do vegetal, né, a planta. E ela vai ocorrer em duas fases, que é a fase esporófito, que é uma fase diploide. Ela tem 2 células de cromossomo e ela vai ter o zigoto, que vai crescer e vai se tornar a planta. Tem a produção de esporos, que ela ocorre por meio da meiose, e esses esporos, eles têm a metade do cromossomo da fase do esporófito, e ela é uma célula que é capaz de germinar, que vai entrar na fase do gametófito. O gametófito, a fase do gametófito, né, ela é uma fase que é haploide, né, uma célula de cromossomo, e ela vai ter a formação dela vai ser a partir da célula que germina, no caso os esporos. Ela vai ter 2 estruturas que ela vai produzir, né, que é a o nome é difícil. Os anterídeos, que são os gametas masculinos, né, os espermatozoides, e os arquegônios, que são os gametas femininos, ou esferas. A gente vai falar agora sobre o desenvolvimento da planta, né? Vai começar pela germinação, que é o processo pelo qual o embrião ele vai passar, né? Que ele vai estar contido ali naquela semente e ele vai crescer. E aí a gente vai para a fase vegetativa, que é a planta ela tá crescendo ali, ela tá formando a raiz e o caule, essas coisas, se preparando para a reprodução. A fase reprodutiva é quando a planta floresce. E ela vai estar se preparando para a dispersão das sementes, que pode ser acometida por vento, água, animais. E aí ela vai para a dispersão e envelhecimento, que é quando ela já passou toda essa fase, né, a germinação, essas coisas, vai começar a dispersão das sementes e aí a planta morre e começa o ciclo todo de novo. Agora falando do angiosperma e do ginasperma, o angiosperma ele vai ser ele tem flores e frutos. Ele é uma semente que é produzida dentro do fruto, né? Dentro daquele fruto, que no caso, um exemplo é um maracujá, que tem as sementes dentro ali, né? Aquelas sementes são produzidas dentro do maracujá e depois a gente tira e dispersa elas e elas vão germinar, vai ter toda aquela fase de desenvolvimento que eu já expliquei anteriormente. Ela vai ser dividida em 2 fases, subfases, que é a monocotiledônia e a dicotiledônia. Vale ressaltar que esse cotiledônia no final significa a primeira folha que nasce do embrião. Então, a monocotiledônia, ela só tem uma folha que nasce. A dicotiledônia, 2 folhas. A monocotiledônia, ela vai ter vasos regulares, né? Ela vai ter a raiz mais fina e ela vai ter a folha paralelinérgia, que é a folha da planta ser lisinha, né? Ser mais lisinha, não tem aquelas ruguinhos que tem nas plantas normalmente. E a dicotiledônia, ela vai ter os vasos irregulares, né, que vão ser organizados em anel. A raiz dela vai ser uma raiz forte e ela vai ter o nome de raiz pivotante. E aí a gente vai pro ginasperma. O ginasperma, diferente do angiosperma, ele vai ter a raiz, as sementes vão ser expostas e ele não tem fruto. Bom, parece que ficou o nosso trabalho. Espero que o senhor goste e nós agradecemos pela atenção.